Olá, meninas! Olá, olá, olá! Olha nós aqui de volta, nossa segunda live de mulheres, inteiras. Um projeto que eu tenho trabalhado e eu creio que vai agregar muito nas nossas vidas. Então, desde já, eu já quero fazer um convite para você compartilhar com alguém, com alguma pessoa que você conhece, nas suas redes sociais, com suas amigas, com seus familiares, porque eu acredito que o assunto de hoje vai edificar muito a minha e a sua vida, vai trazer aí uma nova oportunidade de conhecermos mais um pouco sobre as nossas emoções. Então vamos me ajudar aí a compartilhar. Deixa eu ver logo aqui para a gente estar compartilhando rapidinho aqui. Vamos compartilhar. Hoje nós estamos na nossa segunda live. Ontem nós falamos sobre as emoções, Nós falamos sobre como as emoções, como nós controlamos as nossas emoções, porque nós sentimos tanto diante de algumas circunstâncias que acontecem. Só que hoje eu quero estar compartilhando com vocês como o passado influencia o meu presente, como essas feridas do passado que ainda dói, tem influenciado o nosso comportamento, tem influenciado as nossas decisões, tem influenciado como nós nos relacionamos com o outro. Então, às vezes, tem feridas nas nossas vidas que ainda falam, que ainda ecoam, que ainda, de alguma maneira, influencia no nosso comportamento hoje, na nossa vida adulta. E tudo tem explicação, nada é por acaso, tudo tem uma explicação. E hoje nós vamos estar abordando um pouco sobre esse conhecimento, para que a sua vida, a partir desse conhecimento, você tenha e busque ferramentas, estratégias de ajuda para controlar, aprender a conviver com as suas emoções da melhor maneira possível. Então vamos começar aí a compartilhar, vamos começar a passar, essas informações nas suas redes sociais aí. Tô tentando aqui, peraí. Vamos que vamos. Aproveita seus grupos, aproveita aí seus familiares e compartilhe, porque eu sei que hoje nós vamos aprender algo mais sobre as nossas vidas, sobre as nossas emoções e como nós vamos estar lidando com tudo isso a partir de agora, porque quando a gente parte do princípio, que estamos conhecendo, aí a situação, a figura muda um pouco, porque você já passa a conhecer qual é a causa desse comportamento, principalmente relacionada às nossas emoções que ditam, todos os dias as nossas vidas. Então começa a compartilhar aí. Então, como eu falei, vamos lá. Hoje nós vamos estar falando um pouco, de forma bem superficial, porque eu acredito que vai te despertar, vai te trazer interesse a você entender o seu comportamento a partir de um conhecimento relacionado às feridas que ainda dói. E como é que eu vejo que essa ferida ainda faz parte da minha vida? Quando em determinadas circunstâncias eu sou muito levada ao passado, a uma mesma situação parecida pelo qual nós passamos. Então, eu quero compartilhar essas feridas emocionais que talvez até esteja com você, talvez até tenha sinalizado, mas você não tem aprendido e você não está tendo como equilíbrio emocional, para poder agir de acordo da melhor maneira possível, para você ter um dia bom, para você ter dias maravilhosos, para você viver verdadeiramente o que é ter uma vida plena. E talvez até você pode estar se perguntando nesse exato momento: por que eu repito os mesmos erros? Por que será que vira e mexe eu estou repetindo os mesmos erros? Por que de vez em quando, ou na maioria da minha semana, dos meus dias,
eu tenho atraído os mesmos tipos de relacionamento. Por que será que eu atraio esse tipo de problema? Quem nunca ouviu falar assim, meu Deus, eu só atraio esse tipo de coisa para minha vida. Eu só atraio esse tipo de relacionamento. Eu só atraio esse tipo de problema. Isso tem a ver, queridas, queridos que estão me ouvindo, isso tem a ver com o nosso passado. Isso tem a ver com alguma situação lá do nosso passado. E na terapia, nesses grupos terapêuticos, eu costumo trabalhar com a abordagem da teoria dos esquemas. A teoria dos esquemas, ela vai nos levar ao compreender esse tipo de comportamento. É através da teoria dos esquemas que nós entendemos muito dessas experiências que estavam na nossa infância, experiência que passamos na nossa infância, que tem moldado a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de ver as pessoas, a nossa forma de ver as circunstâncias. Então são essas lentes pelos quais nós interpretamos tudo ao nosso redor, tudo ao nosso entorno. Então, se uma criança, por exemplo, ela cresceu se sentindo rejeitada, ela pode carregar dentro de si um esquema de rejeição que influencia tanto as suas escolhas até hoje. Eu não sei se você já ouviu falar essa frase assim, fulana de tal tá agindo como uma criança birrenta. Eu tô me pegando agindo como meu filho, como uma criança. É justamente isso. Por exemplo, eu não sei onde é que você está agora, eu não sei o que é que você está fazendo agora, mas se você puder, faça esse teste agora. Feche os seus olhos por um instante e pense em uma lembrança marcante da sua infância. Rapidinho, feche os seus olhos e pense em uma situação que aconteceu na sua infância. Agora, nesse mesmo momento, você pergunta a si mesmo: que necessidade não foi atendida ali? O que a minha criança precisava naquele exato momento e não recebeu? Então essa é a voz que ecoa diante de situações quando alguns gatilhos são acionados devido a uma circunstância parecida com aquela que você viveu lá na sua infância, na primeira infância, lá na sua adolescência, principalmente na infância, onde as nossas necessidades básicas, na maioria das vezes, não foram supridas. E aí se desenvolveu esses tipos de esquema. Então comece com essa pergunta. Se você, em determinada situação, se colocou, se viu em um lugar de perigo, em um lugar de abandono, em um lugar de rejeição, você já se perguntou por que determinadas situações despertam dores tão intensas em você, principalmente quando você está se relacionando, seja no seu trabalho, seja no seu próprio casamento, seja no seu namoro, no seu noivado, com as suas amizades. Você já se perguntou por que situações despertam tantas dores intensas em você, como se fosse maior do que o momento presente? E às vezes você faz até comparação, você compara, poxa, mas fulano de tal age de uma maneira diferente. Se fosse fulano de tal, e até mesmo a gente às vezes fala, se fosse eu não agiria desse jeito. Claro, talvez você não tenha o esquema ativado que aquela pessoa tem, mas você certamente tem algum esquema aí, porque todos têm esquema, né? Todos nós temos esses esquemas ativados. Por exemplo, eu vou dar outro exemplo. Imagine uma pessoa, vamos lá, vamos dar um nome fictício. Marta. Marta, ela é uma adulta, ela é casada, ela tem filhos. Um exemplo, tá, gente? Ela tem filhos, trabalha e parece estar muito bem resolvida. Tem uma vida normal, parece estar tudo ok. Mas um certo dia, o marido chega cansado,
passa por ela e não dá atenção, não dá uma boa noite, não dá uma boa tarde, não pergunta como o seu dia estava, como foi o seu dia, e de repente Marta desaba por dentro. Ela não está chorando apenas porque não recebeu um carinho naquele momento. O que realmente levou ela a ter essa reação de choro pode ser uma ferida lá atrás, de quando Marta era criança. Ela se sentia invisível na sua casa. Ninguém dava atenção à vida dela. Ela se sentia sem amor, sem acolhimento. E ali naquele presente, aquela situação do esposo, de não ter a observado, gerou nela e reativou uma dor antiga que nunca foi tratada. Gente, isso é fato. E ali aquele esquema, ele dá as caras. Então, na verdade, o sentimento que foi gerado ali em Marta pela a falta de atenção do seu esposo, não foi algo naquele momento. Foi um gatilho que acionou lá atrás uma necessidade básica que Marta, como criança, não foi suprida. A necessidade de atenção, a necessidade de amor, a necessidade de ela ter condições e se sentir segura e à vontade para expressar as suas emoções. E aí, na vida adulta, quando acontece uma situação que arremeteu à memória dessa historinha fictícia aqui que eu falei, Marta volta lá atrás achando que o presente é aquilo mesmo, e não é. É uma voz de uma ferida que ecoa no interior e ela não sabe se controlar. É desse jeito que funciona. Só que a Bíblia diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Oh, alegria, olha como Deus é bom. E salva de espírito abatido. Salmos 34, 18. Então isso significa que Deus não ignora a minha e a sua dor. Deus não ignora as nossas dores, desde quando nós o deixemos Ele adentrar e nos sinalizar para a gente procurar pessoas que são capacitadas, tanto espiritualmente, tanto profissionalmente, para nos ajudar acerca das nossas feridas. Então, Salmos 34 nos diz essa verdade. Então isso significa que Deus não ignora, amado, a minha e a sua dor antiga. Muito pelo contrário, Ele se aproxima justamente das nossas feridas para curá-las. Ele sinaliza para pessoas, para você procurar pessoas para te ajudar, desde quando você, mesmo na sua caminhada, não está conseguindo andar sozinho. Deus levanta pessoas, Deus levanta os profissionais. Hoje, o caso de saúde mental é muito sério. Quantos têm tirado as suas vidas porque não estão lidando, aprendendo a gerenciar suas emoções? Aí, certamente é acometido por uma doença, por uma dificuldade, por uma enfermidade mental e precisa pedir ajuda. Porque os dias são maus e nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Nós precisamos cuidar das nossas emoções. Nós precisamos priorizar. Eu não tenho dinheiro. Tudo é prioridade. Não adianta a gente querer trabalhar se não está bem emocionalmente. Não adianta a gente querer fazer a obra se não está buscando a saúde, se não está investindo na sua saúde, tanto física, tanto emocional, tanto espiritual. É muito sério. Eu não tenho dinheiro para investir nisso. Tem sim. Se isso for uma prioridade, se isso for algo que realmente você está precisando, eu quero te fazer um convite. Setembro está se acabando. Todo dia, todo santo dia, tem pessoas tirando as suas vidas no mundo. Agora nós estamos aqui conversando sobre emoções, sobre o que é a importância de nós. Tem uma pessoa se suicidando, você sabia disso? Então nós precisamos buscar ajuda, nós precisamos sinalizar.
Nós precisamos colocar isso como prioridade. Por exemplo, essa história que eu acabei de falar da criança ferida. Vou dar um exemplo, outro exemplo, para você entender. Porque eu quero que esse projeto seja didático na minha e na sua vida. Você precisa conhecer, você está conhecendo. Agora você traz o entendimento para você fazer uma aplicação na sua vida. E fazer uma autoanálise. Uma autoanálise. É como se dentro de nós existisse um botão invisível. Essa situação que eu estou trazendo hoje, das feridas do passado que ainda ecoam e falam hoje sobre a minha e sua vida. As feridas do passado que não foram resolvidas de forma como deveria ser resolvido. Porque sabe qual é o grande problema hoje da igreja? Que é espiritualizar tudo. Então, é como se eu e você, nós estivéssemos com um botão invisível. E no presente, o agora, alguém aperta esse botão sem querer. Com uma palavra, com uma crítica, com uma negativa, com um olhar, com um julgamento, com uma ausência. Aí você vai começando a trazer para a sua realidade. Acionou, uma pessoa sem querer, acionou esse botão aí. E de repente vem a dor, queridos. A dor que surge não é desse momento, dessa crítica, dessa situação que fugiu do controle. Não. Mas é algo antigo que ainda sangra dentro de nós. Isso aí são as feridas. É nessa abordagem que a teoria dos esquemas entra. Então você tem um botão invisível. Aí uma pessoa sem querer, geralmente são pessoas que fazem parte do nosso ambiente pessoal, social. Aí essa pessoa aperta esse botão com uma palavra, com uma crítica, com um olhar, com uma ausência, uma falta de resposta. E aí esse botão ele é acionado, aí a dor vem, aí você acha um monte de coisa. É justamente isso. Então o problema não é agora. O problema é que esse botão acionou uma dor de uma necessidade que não foi suprido lá atrás e traz hoje gatilhos nas nossas vidas. Isso que é as feridas que estão aí guardada e que nesses momentos que são acionadas ecoam como dor, como algo que você acha, eu não acredito, não é bem assim. Então é sobre isso que eu quero hoje, de uma forma bem, rasa, abordar, de uma forma bem rápida, abordar com vocês. Como essas feridas ainda doem. Como essas feridas podem influenciar as suas escolhas, o seu tempo. Como essas feridas têm bloqueado as promessas que você, os seus sonhos que estão tudo aí guardado. Como essas feridas têm camuflado. Como essas feridas têm comprometido as suas relações, até mesmo a sua caminhada de fé, aquilo que você acredita. Mas é possível sim encontrarmos cura, restauração. É para isso que nós estamos aqui. A palavra em Provérbios 17, 22 fala: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os nossos ossos. Provérbios 17, 22. Então, queridos, deixa eu te dizer algo importante. Vamos priorizar as nossas emoções. Vamos aprender, sim. Vamos nos esforçar a gerenciar as nossas emoções. Porque as feridas não tratadas, elas secam nossas forças espirituais e emocionais. Não adianta nada você ganhar, querer fazer, correr, fazer, e você não estiver bem emocionalmente. Não adianta nada eu e você nós entrarmos nesse lugar, porque o que foi que ontem nós falamos? Quem governa suas emoções, governa a sua história. Quem governa bem, quem aprende a lidar com as suas emoções, governa a sua vida da melhor maneira possível. Você não deixa que nada venha mais te magoar. Você não vive em função das circunstâncias. Você não vive em função de pessoas, não.
Você vive em função da sua identidade descoberta, das suas emoções curadas, saradas. E aí, amado, você cresce, você avança em todo lugar pelo qual você está inserido. Isso é fato. Então, o que é essa criança inferior dentro de nós? Deixa eu te dizer algo, te trazer esse conhecimento se você não sabe. E se você não sabe, graças a Deus por isso. Então, use desse conhecimento, pratique esse conhecimento. Queira, se você não sabe, procure aprender. Nós temos aqui essa criança interior. Tem a criança que ela é ensolarada. Que é isso? É uma criança segura, é uma criança confiante. E tem a criança sombra. A criança sombra, que é o que mais a gente vê hoje, é a criança sombra, que é cheia de medo, que é cheia de abandono, que é cheia de insegurança, que não consegue dominar as suas emoções. É a criança sombra que tem vergonha, que tem timidez, que foi opressa, que foi intimidada lá atrás. E na maioria das vezes é a criança sombra que domina a minha e a sua emoção adulta. Vocês estão entendendo como uma coisa que é séria? É a criança sombra que tem determinado, que tem bloqueado, é a criança sombra que tem sido uma pedra, que tem sido um entulho nas nossas emoções. E a teoria dos esquemas vai justamente esclarecer, vai justamente trazer a criança saudável que eu e você, nós temos também, que precisa ser despertada. Então, esses esquemas emocionais, queridos, eles se formam justamente lá atrás, quando as nossas emoções elas não foram supridas da melhor maneira possível. E hoje modam a minha e as suas reações. Exemplo, uma pessoa que tem medo de abandono. É um medo constante de ser deixado. Não deixa, se casou, não deixa o esposo em paz. Sempre vai achar que vai abandonar. É uma autocobrança. Porque certamente foi abandonado lá atrás. Tem um sentimento de abandono. Uma pessoa que tem privação emocional. Uma sensação que ninguém me ama como eu preciso. Qualquer forma de atenção do outro para a pessoa não é o suficiente. Ela sempre acha que ainda precisa ou que poderia ser melhor essa atenção. Uma pessoa que tem vergonha, uma pessoa que tem alguma deformidade no seu comportamento, acredita que há algo sempre de errado com ela. Eu não vou porque eu tenho vergonha, porque eu não sei como fulano de tal vai pensar. Certamente a criança lá atrás passou por alguma situação que ocasionou vergonha. E isso criou-se um esquema. Mas olha o que o Salmos fala, 22:10. Desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. O Senhor te criou como você é aí. Você precisa enxergar a formosura que você é diante de Deus. Só que às vezes essas emoções aí, essas feridas aí, têm atrapalhado a maneira de você enxergar isso aqui. E nós precisamos tratar disso. Então isso mostra, esses salmos aqui mostra que Deus nos vê desde o início da nossa história. Ainda que tenhamos ferida, ainda que você seja cheia de feridas, deixa eu trazer a lembrança. Deus te vê, Deus te fez e Ele mostra que você é escolhida dEle. Ele nos acolhe como Pai. Mas espera aí, eu tenho tanto tempo andando e vira e mexe eu ainda sinto isso. É porque a gente precisa tratar essa parte cognitiva, essa parte biológica. Por isso que existe terapeutas como eu, por isso que existe psicólogos, psicoterapeutas, que são os psicólogos terapeutas.
Porque se você tem feridas muito sérias que tá te acometendo, tá querendo te colocar numa depressão, aí nesse caso você precisa urgente procurar um psicoterapeuta. Mas se você tem uma vida aparentemente comum, que você pode aprender a lidar, pode aprender a gerenciar essas emoções, um simples terapeuta como eu pode te ajudar. Só é você priorizar. Porque tudo nas nossas vidas... Fala aí pra você. Tudo na minha vida é prioridade. É você que vai te dizer, é você que vai falar pra você. Não é ninguém o que é prioridade pra você. E saúde mental, eu e você, nós cuidarmos das nossas emoções, isso é prioridade. Porque tudo vai andar de acordo com como você está emocionalmente. A palavra do Senhor fala, né, que uma pessoa sem domínio próprio é como uma cidade sem muros. A minha e a sua emoção totalmente desequilibrada é como uma pessoa desprotegida, vulnerável às situações. Então, amado, quando não olhamos para essa criança... Por exemplo, tem pessoas que têm trauma de algum animal, alguma coisa aconteceu, que até hoje o trauma fala. Tem pessoas que sente um cheiro esquisito. Quando arremete esse cheiro na vida, ela fica totalmente desequilibrada. Tem alguma coisa lá atrás. Isso é muito sério, gente. São as memórias, né? Olfativas, as memórias que a gente tem. Então, quando nós, queridos, não olhamos para essa criança, ela continua chamando dentro de nós, principalmente quando esses gatilhos são acionados. Mas quando nós acolhemos e damos nome a essa dor, começamos um processo de cura. Dê nome às suas dores. Não fique igual, não fique camuflando. Não é mais tempo para isso. Dê nome, não é vergonha. Você falar, não é vergonha. Você buscar ajuda, não é vergonha. Você sinalizar que você tem fraqueza nas suas emoções. Dê nome à sua dor. Não deixe mais que as feridas do passado venham ditar quem você é. Venham ditar a mulher que você não está sendo para seu esposo. A mãe que você não está sendo para seu filho. A líder que você não está sendo com tantos dons e talentos que o Senhor já te confiou. Então é tempo de nós começarmos esse processo de cura. Porque Jesus é poderoso. Mas por que será que você tem tanto tempo andando na presença do Senhor, caminhando na presença do Senhor e continua do mesmo jeito? Você nunca se fez essa pergunta? Mas Jesus não é poderoso? O Espírito Santo não está aí? Mas será que realmente é uma questão espiritual ou é uma questão biológica que precisa ser tratado? Memória a gente não apaga, mas memória a gente consegue ressignificar. Então, amado, Salmo 147, 3 fala: Ele cura de coração quebrantado e trata das suas feridas. Então, o Senhor Jesus, Ele pode te curar de forma completa. Nós somos seres biológicos, sociais e espirituais. E nós precisamos cuidar dessa parte biológica. Nós precisamos cuidar. Então eu quero te perguntar, qual é a ferida que você sente que ainda influencia suas emoções hoje? Qual é essa ferida que ainda você sente que influencia? É um alto e baixo, hoje eu tô bem, amanhã eu não tô. Hoje eu tô bem agora, mas daqui a pouco eu vou fazer uma visita, daqui a pouco eu vou ter um encontro, daqui a pouco eu recebo um telefonema, acabou. Não gostei do que eu ouvi, não gostei a notícia que eu vi, não gostei de ter visto aquela pessoa que me traiu, aquela pessoa que falou mal de mim. Tô aqui no meu Insta olhando as fotos, vi a foto da pessoa, aquilo vem uma raiva, já acabou minhas emoções. Então você percebe situações no presente que despertam sentimentos antigos? Sentimentos, momentos desproporcionais agora. Isso é um sinal que você precisa de ajuda. Primeiro, bora lá para as dicas, as chaves de ouro dessa tarde. Primeiro,
você identifique. Você identifica. Você lembra uma emoção recente muito forte. Por exemplo, me senti rejeitada. Você identificou ali. Rejeição. Aí você vai associar. Depois você associa. Você pergunta para si mesmo. Isso mesmo lembra algo da minha infância ou adolescência? Será que essa rejeição agora que eu tô tendo dessa pessoa, me sentindo rejeitada, deixa eu associar aqui, como foi a minha casa, como foi os meus pais, como foi o meu ambiente na escola, como foi o meu ambiente nos lugares sociais que eu participava, que minha mãe levava, como foi o meu ambiente na casa dos meus avós, na casa da minha mãe, tinha preferência? Aí você começa a associar. Aí depois você acolhe. Você reconhece que a criança ferida está reagindo. Peraí, não, isso aqui hoje é um comportamento de lá de trás, eu não posso aceitar, porque eu sei que o meu Senhor não me rejeita. Eu sei que o meu Senhor não vai me abandonar. Então, esse exercício aqui, por exemplo, são esses tipos de atividade que nós vamos trabalhar na terapia de grupo, junto com a terapia dos esquemas, que a gente passa vários inventários, as pessoas respondem, a gente analisa, a gente dá uma devolutiva, aí você vai aprender, através da compreensão e do conhecimento, como lidar com aquele esquema e não deixar mais que essas lembranças esquemáticas venham ditar a sua emoção agora, nesse momento. Com seu filho, com seu esposo, com seu chefe, na sua empresa, com seus funcionários, no seu comércio, na igreja onde você congrega, no ministério que você serve. Amém? É desse jeito. É esse o convite que eu quero fazer para vocês. Porque essa você precisa guardar no seu coração. O passado explica a dor. Anota aí. O passado explica a dor, mas não precisa determinar o meu e o seu futuro. O passado explica a dor, mas não precisa determinar o seu futuro. Conecte com aquilo que você acredita. Conecte a sua fé. Porque em Cristo nós temos um caminho todos os dias de restauração. Em Cristo nós temos sido apresentado pessoas que nos ajudam. Em Cristo nós temos todos os dias restauração, porque nós conseguimos nele a nossa verdadeira identidade. E essa identidade ela é refeita pelo amor de Deus na minha e na sua vida. Porque essa cura da criança interior é um processo, não acontece em um dia, amado. As terapias nos ajudam muito para isso. Mas é uma caminhada de autoconhecimento. É uma caminhada de terapia, sim. É uma caminhada de espiritualidade. Aí eu te pergunto, você se conhece? Você tem se olhado no espelho e olhado o seu interior, olhado essa criança que está aí ecoando, que está aí gritando, essa voz que está aí clamando? Esse é o convite que eu quero te fazer hoje, através dessa live. Esse é o convite. Se esse assunto falou com você, se você se sente carregada de feridas, que ainda dói, que ainda compromete o seu comportamento, eu quero te convidar a fazer parte desse grupo que eu estou montando. Dessas mulheres inteiras. Se você é homem que está me ouvindo, você pode compartilhar também com suas esposas, suas amigas. Porque isso sim, esse lugar é um espaço seguro, onde nós vamos caminhar juntas, onde nós vamos ter uma direção, onde a gente vai buscar cura, onde a gente vai buscar fortalecimento através, sim, do espiritual e também através da ciência. É aqui que nós vamos construir a nossa verdadeira identidade. Exatamente, como é que você faz uma escolha de sair do lugar de dor? Procurando ajuda. Vamos trabalhar profundamente essas memórias. Vamos acolher essa criança ferida. Vamos permitir que Cristo ressignifique a sua história.
Chega de entrar ano e sair ano e continuar do mesmo jeito. Não tem sucesso com projeto nenhum. Projeto pessoal, projeto não. Esse ano eu vou fazer e vou acontecer. Esse ano eu vou buscar. E do nada desiste. Se isso faz sentido, queridos, para você, esse grupo é o seu lugar. É o que eu tenho nessa tarde para te oferecer. Se isso faz sentido para você, depois me procure, para ter informações, sem compromisso. Uma coisa eu digo, eu acho que não vai ter vaga para quem quer. Então, se você quer, se você tem interesse, pode me procurar. A gente tem várias formas de conversar sobre isso, certo? Obrigado por estar junto. Se todo esse conteúdo de hoje, esse assunto, te despertou algo, se você vê que faz sentido para alguém, se faz sentido para alguma pessoa, eu quero te pedir que você compartilhe. Porque tudo que é bom para a gente tem que oferecer também para o outro. Tá bom? Amanhã, nesse mesmo horário, às 13h30, a gente vai estar na nossa penúltima live, que antecede o projeto. Às 13h30 nós vamos estar falando sobre como vencer os pensamentos sabotadores. Amanhã eu te aguardo aqui. Qualquer dúvida, vem no meu direct. Se você foi edificado, dá o testemunho, comenta lá abaixo da live e vamos interagir. Porque eu sei que é um tempo que o Senhor está nos despertando para olharmos para dentro. É tempo de você olhar para você. Não espere que os outros olhem para você. Não fique esperando que ninguém te elogie. Não fique esperando o olhar do outro. É você que tem que se olhar. É você que tem que olhar para pegar um espelho e se olhar. Não, eu preciso cuidar das minhas emoções. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar da minha pessoa. Eu preciso cuidar do meu espiritual. É tempo de olhar para mim. Chega de eu só querer olhar para o outro. Chega de eu só querer ajudar somente o outro. Eu preciso primeiro me ajudar para que eu venha estar apta, para que eu venha ter legitimidade em ajudar qualquer pessoa. Essa é a minha dica. E vou repetir para vocês. O passado explica a dor, mas não precisa determinar o seu futuro. Boa tarde e amanhã te aguardo às 13h10, nesse mesmo horário, para a gente estar compartilhando sobre os pensamentos sabotadores que têm sabotado há muito. Beijo no coração, até mais.